No meio de uma sala de reuniões lotada, cercada por executivos engravatados, Valéria tentava manter a postura mesmo após ouvir mais uma vez a frase que parecia ecoar por toda a empresa: "Ela é um zero à esquerda." Disse isso com sarcasmo Otávio, diretor executivo do Grupo Arven, arrancando risadas abafadas dos demais. Ninguém ali parecia perceber o constrangimento ou a injustiça por trás daquele comentário, e Valéria, já acostumada, apenas abaixou os olhos e voltou a anotar em silêncio. Mas o que ninguém ali imaginava era que a mesma mulher subestimada se tornaria, meses depois, a única capaz de salvar aquela empresa à beira do colapso. Valéria não era o tipo que chamava a atenção ao entrar em uma sala. Tinha uma postura discreta, voz firme, porém suave, e um jeito analítico que passava despercebido num ambiente tomado por egos inflados. Formada em administração por uma universidade pouco conhecida, entrou na Arven por indicação de um ex-professor. E desde então, vinha enfrentando olhares atravessados, principalmente por não ter aquele currículo brilhante que impressiona à primeira vista. Mesmo assim, ela se dedicava como ninguém, trabalhando horas extras, estudando os relatórios com afinco e buscando soluções para os problemas que os próprios diretores fingiam não ver. O Grupo Arven, conhecido nacionalmente no setor de distribuição de alimentos, sempre teve uma imagem sólida no mercado, mas por trás da fachada bem pintada havia uma estrutura frágil, sustentada por decisões mal pensadas e vaidades corporativas. Valéria via isso com clareza, mas qualquer tentativa de apontar falhas era recebida com deboche ou silêncio. Otávio, especialmente, parecia ter prazer em colocá-la para baixo, como se precisasse reafirmar sua própria autoridade rebaixando os outros. E os outros executivos, acostumados com esse teatro, seguiam o jogo sem contestar. Em uma dessas reuniões mensais, onde os números eram discutidos com ares de espetáculo, Otávio, mais uma vez, usou Valéria como exemplo do que não fazer. A ideia dela de corte de custos? Uma piada. Ainda bem que ninguém ouviu, disse, mesmo sabendo que parte da proposta já estava sendo implementada com bons resultados. A manipulação era clara, mas, como sempre, Valéria engoliu em seco. Naquele dia, porém, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, ela deixou de apenas suportar. Começou a planejar. E assim, enquanto riam dela e a tratavam como um obstáculo menor, Valéria começou a prestar atenção em tudo ao seu redor com olhos mais atentos. Se antes ela apenas observava, agora passou a registrar, documentar e se preparar. Não seria mais a coitada calada da mesa. Ela sabia que o momento de agir se aproximava e, quando ele chegasse, não hesitaria. Porque por trás daquele zero à esquerda havia uma mente calculista, preparada e disposta a virar o jogo, custasse o que custasse. As manhãs na Arven eram marcadas por um clima de tensão disfarçado de formalidade. Os funcionários caminhavam pelos corredores com pastas nas mãos e olhares inseguros, como se estivessem sempre à espera de uma cobrança ou de uma humilhação pública. No centro desse ambiente estava Otávio, que fazia questão de manter a todos sob seu controle através do medo e da arrogância. Valéria, mesmo sendo uma analista dedicada, era seu alvo preferido. Ele zombava do jeito dela se vestir, da forma como falava e até das sugestões que apresentava nos relatórios mensais. Otávio sabia que Valéria era competente, mas sua insegurança o fazia enxergar nela uma ameaça. E, como muitos homens em cargos altos, preferia descredibilizar uma mulher do que admitir que ela poderia ter uma ideia melhor do que a sua. Em todas as reuniões estratégicas, quando Valéria tentava se pronunciar, ele a interrompia, fazia piadas e desviava o foco. Ah, lá vem ela com mais uma tese inútil de faculdade barata, dizia.
E assim, entre risos forçados e olhares de desprezo, as propostas dela eram engavetadas sem nem ao menos serem lidas. O setor em que Valéria atuava era crucial para o funcionamento da empresa, mas raramente recebia o reconhecimento devido. Enquanto os diretores disputavam viagens corporativas e premiações internas, ela ficava até tarde cruzando dados e buscando soluções reais para os problemas de abastecimento e logística que vinham se acumulando. Mesmo assim, qualquer tentativa de alertar sobre os riscos era abafada por Otávio, que preferia esconder os erros da gestão embaixo do tapete a lidar com eles. A arrogância dele custaria caro, mas ainda ninguém sabia disso. Nos bastidores, alguns poucos colegas tentavam demonstrar apoio, mas o medo de retaliação falava mais alto. Um deles, Henrique, chegou a aconselhá-la a parar de tentar. Você é boa, Valéria, mas aqui ninguém vai te ouvir. E se ouvir, vai fazer parecer que foi ideia deles. Essa frase ficou na cabeça dela por dias. Talvez ele tivesse razão, mas Valéria não se conformava com a ideia de trabalhar em silêncio enquanto via a empresa seguir por um caminho claramente destrutivo. O conformismo não fazia parte da sua natureza. Ainda assim, ela decidiu esperar. Sabia que não adiantava forçar portas que estavam trancadas por dentro. Ao invés disso, optou por observar, analisar e, principalmente, se preparar. Porque toda estrutura baseada em vaidade e mentira está sempre a um passo de desmoronar. E quando isso acontecesse, ela estaria pronta para apresentar o que ninguém ali teve coragem de ouvir até então. O jogo ainda não tinha começado, mas Valéria já estava se posicionando no tabuleiro. Na manhã de uma sexta-feira movimentada, a Arven recebeu investidores estratégicos para uma reunião decisiva sobre expansão internacional. Valéria havia passado a semana inteira preparando uma análise detalhada sobre a viabilidade do projeto, com foco em corte de custos e otimização de rotas logísticas. Quando finalmente foi chamada para apresentar suas observações, mal completou a primeira frase antes de Otávio interrompê-la com um sorriso sarcástico. Vamos poupar nosso tempo. Isso aí não passa de teoria, gente. Ela ainda acredita que planilha resolve tudo. A sala silenciou por alguns segundos, mas logo os cochichos tomaram conta do ambiente. Valéria, constrangida, tentou manter a compostura e entregar pelo menos os documentos impressos com as projeções. No entanto, Otávio, em um gesto calculado, nem tocou nos papéis. Apenas se virou para os investidores e disse: aqui na Arven, levamos a prática a sério. Deixamos as simulações acadêmicas para quem não entende do mundo real. A mensagem era clara. Ele fazia questão de desautorizá-la na frente de todos para manter sua posição dominante. O que ninguém ali sabia era que parte dos dados que Otávio apresentaria em seguida, como resultados próprios, haviam sido retirados exatamente do estudo de Valéria. Ele havia se apropriado do trabalho dela, alterando detalhes para que não parecesse cópia direta. Para Valéria, ver suas análises sendo distorcidas por alguém que horas antes a chamara de inútil foi mais do que revoltante. Aquilo acendeu uma chama que ela mesma não sabia que existia dentro de si. A partir dali, ela entendeu que não se tratava apenas de sobreviver, era preciso reagir. Após a reunião, enquanto os investidores saíam com expressões confusas, Valéria trancou-se na sala de arquivos e deixou as lágrimas caírem. Não era pela humilhação, mas pela impotência de ver sua competência sendo esmagada por puro ego e manipulação. Porém, naquele momento de dor, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Na próxima vez que se levantasse para falar, ninguém a calaria. E se não a deixassem falar, ela encontraria outra forma de fazer sua voz ser ouvida com resultados que não poderiam ser ignorados. Sem buscar consolo de ninguém, Valéria retornou à sua mesa, ligou o computador
e começou a escrever um relatório ainda mais completo, mas desta vez guardado em seu nome, com arquivos protegidos por senha e registros de data. A humilhação havia se transformado em combustível. Ela sabia que o império de Otávio era sustentado por aparências frágeis e que bastaria uma rachadura para tudo ruir. E ela já tinha nas mãos o mapa para encontrar exatamente onde esse sistema começaria a desmoronar. Com o passar das semanas, os sorrisos forçados dos corredores da Arven começaram a desaparecer. Setores inteiros operavam no limite, e os sussurros entre os funcionários falavam de atrasos em pagamentos, cortes silenciosos e promessas que nunca se cumpriam. Valéria, cada vez mais atenta, percebia que os problemas que antes eram ignorados haviam se tornado urgentes, mas continuavam sendo mascarados com discursos otimistas e planilhas manipuladas. Quem ousava questionar era rapidamente colocado na geladeira ou transferido sem explicações. Dentro da equipe financeira, surgiram rumores de que contratos importantes estavam sendo revistos às pressas. Fornecedores exigiam pagamentos adiantados e recusavam renovar parcerias sem garantias. O nome da Arven, que antes abria portas, agora causava desconfiança. E mesmo diante de alertas sérios, Otávio mantinha o mesmo tom arrogante, garantindo em reuniões que tudo estava sob controle e que era apenas uma oscilação natural de mercado. Só que Valéria sabia que não era uma simples fase ruim, era o início de um colapso. Ela começou a cruzar informações de diferentes departamentos, analisando relatórios antigos e comparando com os números atuais. Algo não batia. Havia inconsistências graves, especialmente nos registros de bonificações e pagamentos a consultorias externas. Valéria montou um dossiê interno, documentando cada irregularidade. Sabia que denunciar Otávio diretamente naquele momento seria perigoso, mas ela precisava de provas concretas antes de qualquer ação. Sua estratégia agora era minuciosa. Não havia mais espaço para a ingenuidade. Foi nesse processo que ela descobriu que o projeto de expansão internacional, usado por Otávio como vitrine pessoal, havia sido aprovado sem estudo técnico adequado. As filiais abertas no exterior estavam operando com prejuízo desde o primeiro mês, mas os relatórios que chegavam ao conselho eram manipulados para parecerem positivos. Essa fraude, se revelada, poderia derrubar a diretoria inteira. Valéria sabia que estava lidando com algo maior do que simples má gestão. Era corrupção velada, sustentada pelo medo e pela omissão. Enquanto isso, a pressão interna aumentava. Reuniões eram convocadas com urgência, comunicados internos soavam como tentativas desesperadas de manter os ânimos calmos, e a produtividade despencava. Muitos começaram a perceber que havia algo errado, mas ninguém sabia por onde começar a consertar. Foi nesse vácuo de liderança, nesse ambiente de caos silencioso, que Valéria viu a oportunidade que esperava surgir. A hora de agir estava se aproximando, e dessa vez não haveria volta. Muito antes de entrar para o grupo Arven, Valéria já havia enfrentado um mundo que insistia em subestimar quem não vinha de berço privilegiado. Cresceu em uma família simples no interior de Minas, onde o pai era marceneiro e a mãe costureira. Estudou em escola pública, sempre com notas altas, e se formou com bolsa integral numa faculdade menor, mas reconhecida regionalmente pela excelência em administração. Durante a graduação, fez estágios voluntários em cooperativas locais, onde aprendeu a lidar com recursos escassos e a encontrar soluções criativas. Enquanto seus colegas de turma buscavam estágios em grandes centros e empresas famosas, Valéria optou por trabalhar em uma transportadora local, onde teve contato direto com o funcionamento da cadeia logística. Lá, foi promovida 2 vezes em um único ano por propor melhorias que reduziram em 40% os custos operacionais. Mas nenhuma dessas conquistas vinha estampada em certificados luxuosos.
Tudo o que ela levava no currículo era resultado de suor e dedicação, e por isso mesmo, era vista como comum por recrutadores que só valorizavam nomes de peso. Ao chegar na Arven, Valéria acreditava que sua competência falaria mais alto, e por um tempo realmente achou que seria ouvida. No início foi bem recebida, participava das reuniões e seus relatórios eram lidos com atenção. Mas bastou seu desempenho começar a chamar atenção para que surgissem os primeiros olhares enviesados. Alguns colegas, liderados por Otávio, começaram a minar sua credibilidade, com comentários sutis quase sempre em tom de brincadeira. Aos poucos, ela foi sendo silenciada. O que antes era interesse virou desdém. Mesmo assim, ela não recuou. Em vez de se vitimizar, Valéria usou o isolamento como tempo de preparação. Se aprofundou em temas como reestruturação empresarial, análise de risco e gestão de crise. Estudava à noite, lia relatórios antigos da Arven e fazia simulações por conta própria. Sem acesso a cargos estratégicos, ela começou a entender os movimentos da empresa por trás das cortinas, identificando padrões e erros recorrentes. Se os outros estavam distraídos com aparências, ela estava concentrada nos fundamentos que sustentavam o negócio. E foi por conhecer tão bem os bastidores e as entranhas da Arven que Valéria entendeu, antes de todos, que o navio estava prestes a afundar. A diferença é que, enquanto os capitães seguiam negando o iceberg, ela já estava construindo seu bote. Um plano silencioso, mas robusto, que não dependia da permissão de ninguém. E esse histórico, ignorado por tantos, seria justamente o que a tornaria capaz de virar o jogo quando todos os outros falhassem. Ao perceber que a empresa estava entrando em rota de colisão, Valéria decidiu agir. Redigiu um relatório de 50 páginas, apontando os principais gargalos da operação, com soluções práticas de curto, médio e longo prazo. Entregou o material diretamente ao setor de planejamento, solicitando uma apresentação interna. A resposta veio dias depois, curta e fria. Não é prioridade no momento. Aquilo não a surpreendeu. Ela já sabia que qualquer coisa que partisse dela seria descartada, independentemente do conteúdo ou da qualidade técnica envolvida. Mesmo assim, Valéria não desistiu. Reescreveu o plano em uma versão simplificada, mais direta, com foco em 3 ações urgentes que poderiam ser implementadas sem custo adicional. Levou o novo documento a uma reunião gerencial e, novamente, foi interrompida por Otávio antes de concluir a fala. "Você entende tanto de negócios quanto uma pedra entende de física", ironizou ele, arrancando risos forçados de outros presentes. A humilhação já não doía tanto quanto antes. Agora só a fortalecia. Cada não que ouvia era um degrau a mais na escada que ela construiria sozinha. A postura de Otávio, no entanto, começava a gerar desconforto entre alguns setores. Não que as pessoas se posicionassem abertamente, mas era visível que muitos já não riam como antes. A tensão pairava no ar, e Valéria sabia que, em breve, a máscara cairia. Por isso, ela passou a guardar tudo: e-mails, gravações de reuniões, prints de alterações nos documentos. Cada detalhe poderia ser essencial no momento certo. Ela não queria vingança. Queria justiça e, mais do que isso, queria proteger os empregos de centenas de pessoas ameaçadas pela incompetência da cúpula. A cada tentativa frustrada, ela voltava à sua mesa com mais ideias. Mapeava fornecedores, cruzava dados de entrega, estudava contratos esquecidos. Começou a conversar diretamente com equipes operacionais, buscando entender o impacto real das decisões tomadas pela alta gestão. Essas conversas revelaram muito mais do que números, mostraram histórias de medo, insegurança e frustração. E, principalmente, revelaram que Valéria não estava sozinha. Muita gente ali estava pronta para mudar o rumo da empresa. Só não sabiam como ou com quem contar. Determinada,
Valéria passou a agir nos bastidores, criou um grupo de trabalho não oficial com alguns colegas de confiança, trocando ideias em horários de almoço e após o expediente. Era um time pequeno, mas altamente capacitado, movido por propósito, e não por bônus de desempenho. O plano dela agora era simples: montar uma base de ações reais, mensuráveis, e aplicá-las em setores menores, onde a burocracia era menor. Se conseguisse provar, mesmo que em pequena escala, que suas ideias funcionavam, ninguém conseguiria ignorá-la para sempre. Na virada do trimestre, os números chegaram como um balde de água fria: queda brusca nas vendas, aumento nas devoluções e cancelamento de contratos com 3 dos maiores distribuidores regionais. O caos que Valéria vinha anunciando finalmente se materializou, e dessa vez nem Otávio conseguiu esconder. Reuniões emergenciais foram convocadas, cortes começaram a ser discutidos e boatos de demissões em massa se espalharam pelos corredores. A empresa, que meses antes esbanjava confiança, agora operava sob tensão e medo. O que antes era ignorado virou desespero. Otávio, acuado pela pressão do conselho e dos investidores, começou a se contradizer em público. Um dia dizia que a crise era controlável, no outro culpava o mercado externo. Depois dizia que os erros estavam na produção. Sua postura, antes arrogante, agora transparecia nervosismo e confusão. Enquanto isso, Valéria observava tudo com frieza calculada. Ela sabia que aquele era o momento em que muitos sucumbem, tomam decisões precipitadas e cometem erros irreversíveis. Mas ela estava pronta, e diferente dos demais, tinha um plano bem estruturado. O caos interno não demorou a respingar nos setores operacionais. Funcionários sem pagamento, fornecedores suspendendo entregas e clientes cobrando atrasos. A imagem da Arven, antes sólida, começou a ruir publicamente. Sites de notícias especializadas divulgaram os primeiros rumores de falência técnica, e uma consultoria de crédito rebaixou a nota da empresa. Com os bancos fechando linhas de financiamento, a situação financeira atingiu um ponto crítico. A cada novo dado alarmante, os olhos da equipe executiva se voltavam para Otávio, mas ele já não tinha mais respostas. Com a liderança vacilante e o colapso batendo à porta, os conselheiros exigiram medidas imediatas. Um plano de contingência foi pedido em caráter urgente, mas ninguém sabia por onde começar. Vários setores começaram a entregar relatórios inconsistentes, demonstrando a falta de controle. Foi nesse vácuo de direção que Valéria enxergou a abertura que precisava. Não mais como uma funcionária comum, mas como a única pessoa que compreendia os detalhes técnicos e humanos da operação. O momento dela havia chegado e não haveria espaço para dúvidas. Valéria então reuniu todos os dados que havia acumulado silenciosamente ao longo dos meses. Estava diante de um impasse: seguir invisível e deixar a empresa afundar junto com os egos que a ignoraram, ou tomar as rédeas e apresentar uma solução de verdade. Ela escolheu a segunda opção. A crise que aterrorizava os outros era, para ela, a confirmação de que sempre esteve certa. E mais do que isso, era a chance de provar, de uma vez por todas, que aquele zero à esquerda sabia mais sobre negócios do que todos aqueles engravatados juntos. No dia seguinte à reunião emergencial, o clima era de velório corporativo. Os corredores estavam vazios, as salas de reunião em silêncio, e os diretores se escondiam atrás de e-mails automáticos. Nenhum plano concreto havia sido apresentado, e o pânico começava a se alastrar. Otávio, que sempre gostou de estar no centro das atenções, sumiu. Alegou estar em reuniões externas, mas era evidente que evitava encarar a própria equipe. Enquanto a liderança evaporava, os funcionários se perguntavam quem ainda estava no comando da Arven. No refeitório, o assunto era um só: quem seria o próximo a ser demitido?
O medo se instalou como uma sombra permanente. Gerentes começaram a se esquivar de decisões, esperando ordens que não vinham. Muitos começaram a enviar currículos às escondidas, temendo o pior. Valéria, por outro lado, manteve a rotina inalterada. Chegava no mesmo horário, mantinha a postura serena e observava atentamente cada movimentação. Sabia que, em momentos assim, a iniciativa fala mais alto do que qualquer cargo hierárquico. E ela estava prestes a agir. No fim da tarde, com os escritórios praticamente desertos, Valéria entrou na sala de reuniões e deixou sobre a mesa principal uma pasta com seu plano de recuperação. Detalhado com dados, prazos e medidas de impacto imediato, era tudo o que a empresa precisava naquele momento. Sem fazer alarde, enviou também uma cópia digital aos conselheiros, com anexos que comprovavam a viabilidade de cada ação. Não pediu permissão nem avisou ninguém. Simplesmente entregou o que ninguém teve coragem ou competência de fazer. Ela sabia que o conteúdo falaria por si. Ao longo da noite, e-mails começaram a chegar. 2 conselheiros responderam agradecendo o material e pedindo uma reunião urgente com ela. Pela primeira vez, Valéria sentiu que alguém realmente estava ouvindo. Não porque finalmente haviam reconhecido seu valor, mas porque o desespero os forçava a buscar soluções reais. E ali estava ela, com uma proposta concreta nas mãos, enquanto todos os outros permaneciam em silêncio, esperando milagres. O jogo havia mudado, e ela agora jogava em uma nova posição, a de protagonista. Na manhã seguinte, a mesa que costumava ignorá-la estava reunida para ouvir exclusivamente o que ela tinha a dizer. O vazio de liderança, que antes parecia um abismo, agora era a ponte perfeita para que Valéria cruzasse e assumisse o controle. Não por vaidade, mas por responsabilidade. Porque se ela não fizesse algo agora, tudo o que restaria da Arven seriam histórias mal contadas sobre uma crise mal administrada. E ela se recusava a deixar isso acontecer. A sala estava repleta de olhares curiosos e desconfiados quando Valéria se posicionou diante da apresentação. Nenhum dos presentes parecia acreditar que a solução viria justamente dela, a funcionária, frequentemente silenciada. Mas com a confiança de quem dominava cada dado que exibia, ela começou a expor seu plano. Evitou jargões técnicos desnecessários e foi direto ao ponto: redução imediata de perdas logísticas, renegociação de contratos improdutivos e realocação inteligente de recursos ociosos. Era claro que aquilo não tinha sido feito às pressas, era fruto de meses de análise meticulosa. Os primeiros minutos foram silenciosos, mas à medida que Valéria avançava, até os mais céticos começaram a trocar olhares. Cada medida proposta vinha acompanhada de gráficos e simulações que comprovavam sua eficácia. Ao contrário dos discursos genéricos que estavam acostumados a ouvir, ali estava uma estratégia sólida, objetiva e adaptável. Ela mostrava que parte das ações já estavam sendo discretamente aplicadas por sua equipe em setores menores e os resultados, ainda que iniciais, já tinham um impacto positivo nos números. Aquilo mudou completamente o clima da reunião. Quando terminou a apresentação, Valéria não pediu elogios nem reconhecimento. Apenas disse: se quiserem que isso funcione em larga escala, vamos precisar começar hoje. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo conselheiro Rubens, que pediu uma cópia do plano completo para estudo imediato. Outros membros da diretoria começaram a fazer anotações e solicitar reuniões paralelas. Pela primeira vez, ninguém a interrompeu ou fez piadas. Todos estavam ocupados demais absorvendo o conteúdo, que poderia ser a única saída real da empresa naquele momento crítico. Otávio, que até então assistia calado, tentou minimizar a importância do plano, sugerindo que eram boas ideias, mas teóricas. Foi quando Rubens, com um tom firme, o cortou. Boas ideias que já estão funcionando em setores que você nem olhou. A tensão aumentou,
e o desconforto de Otávio ficou evidente. Valéria, no entanto, não revidou. Manteve o olhar fixo e a postura serena como alguém que sabia que o resultado falaria mais alto que qualquer argumento vazio. Ela não precisava vencer uma discussão. Precisava salvar uma empresa. No fim da reunião, Valéria saiu sem alarde. Mas o impacto que deixou foi profundo. Sua postura, seu domínio dos fatos e a clareza com que articulou as soluções fizeram com que muitos enxergassem, pela primeira vez, que a zero à esquerda talvez fosse a única com visão estratégica real ali dentro. A engrenagem começava a girar de novo, e o ponto de partida tinha sido a coragem de uma mulher desacreditada, mas determinada a fazer diferença mesmo que ninguém tivesse pedido isso dela. Na reunião extraordinária convocada 2 dias depois, o clima entre os conselheiros era de expectativa tensa. Rubens havia circulado o plano de Valéria entre todos os membros do alto escalão, e os feedbacks foram surpreendentemente positivos. Executivos externos, convidados para avaliar a proposta, classificaram o material como visionário e exequível. O impacto disso foi imediato. O conselho, que antes ignorava até a existência de Valéria, agora a via como peça-chave na reconstrução da Arven. Era um reconhecimento que, até pouco tempo atrás, pareceria impossível. Otávio, percebendo que sua autoridade estava abalada, tentou assumir o controle da narrativa. Fez um discurso emotivo sobre unidade e trabalho em equipe, tentando desviar o foco da sua omissão nas últimas semanas. Mas não colou. Um dos conselheiros o confrontou diretamente com relatórios divergentes, mostrando que dados haviam sido manipulados em suas apresentações anteriores. A sala, que já estava desconfiada, agora estava convencida de que ele não só havia falhado na gestão, como também havia mentido deliberadamente para manter sua imagem intacta. Valéria foi convidada a voltar à mesa de decisões. Dessa vez, sentou-se ao lado dos conselheiros, com acesso total aos documentos e decisões da diretoria. Era uma mudança simbólica, mas poderosa. Quem antes nem era ouvida agora participava do núcleo duro da estratégia de recuperação. Ela, no entanto, manteve a mesma postura, firme, técnica, sem deslumbre. Sabia que aquele respeito recém-conquistado ainda era frágil e que seu plano só se sustentaria se mostrasse resultados rápidos e visíveis. O relógio estava correndo contra todos. Na mesma semana, começaram a ser implementadas as primeiras medidas: redução de custos desnecessários, revisão de contratos com fornecedores ineficientes e realocação de pessoal com base em produtividade real. As mudanças foram sentidas imediatamente nos setores operacionais. Os funcionários antes desmotivados começaram a enxergar alguma ordem no meio do caos. Pequenas vitórias como o restabelecimento de prazos de entrega e a normalização de estoques mostravam que a Arven ainda tinha salvação desde que continuasse no caminho certo. O conselho, ainda atônito com a virada de jogo, passou a acompanhar de perto cada etapa do plano. A figura de Valéria, antes marginalizada, agora era vista com respeito e até admiração. Alguns diretores antigos, desconfortáveis com a ascensão dela, começaram a se afastar discretamente. Mas ninguém ousava confrontá-la publicamente. Afinal, ela era a única com um plano real, enquanto os outros só ofereciam discursos vazios. A Arven, aos poucos, deixava de ser um navio à deriva para voltar a se tornar uma empresa com rumo e propósito. Com a implementação oficial do plano, Valéria assumiu uma função operacional estratégica, coordenando diretamente os líderes de setores-chave. Ela exigiu relatórios diários, contato direto com fornecedores e, principalmente, transparência total nas entregas. Começou pelos contratos menores, considerados pouco relevantes pelos executivos anteriores. Reestruturou cláusulas abusivas, reorganizou os prazos
e renegociou valores que vinham drenando recursos da empresa. Essas ações iniciais pareceram pequenas, mas no fim do primeiro mês já tinham gerado uma economia significativa. As primeiras semanas foram intensas, com jornadas que se estendiam madrugada adentro. Valéria se dividia entre o operacional e as reuniões com o conselho, sempre com dados na mão e respostas claras. Os resultados começaram a aparecer, fornecedores voltaram a cumprir prazos, a logística foi ajustada com eficiência e setores antes considerados problemáticos se tornaram modelos de produtividade. Ela sabia que não podia errar. Cada vitória era não apenas um avanço financeiro, mas também uma afirmação pessoal contra aqueles que duvidaram dela. A moral interna da empresa começou a mudar. Funcionários, antes desmotivados e temerosos, passaram a se envolver nas decisões. A comunicação interna melhorou, as metas foram redefinidas de forma mais realista e bonificações passaram a ser distribuídas com base em resultados concretos. Pela primeira vez em muito tempo, os colaboradores sentiam que estavam fazendo parte de algo que valia a pena. Valéria fazia questão de caminhar pelos setores, conversar com os funcionários e ouvir sugestões, mostrando uma liderança acessível, porém firme. Enquanto a equipe interna se reerguia, Valéria também cuidava da imagem externa da Arven. Reuniu-se com parceiros comerciais, esclareceu os rumores e apresentou os avanços do plano de recuperação. Seu discurso transparente e técnico gerou confiança. Um dos clientes que havia suspendido os contratos decidiu retomar as compras em caráter provisório, após ver os dados apresentados. A confiança no mercado começou a retornar gradualmente, não por propaganda, mas pelos números reais que agora sustentavam cada movimento da empresa. Os antigos aliados de Otávio, que antes zombavam de Valéria, agora evitavam qualquer confronto direto. Alguns tentaram se aproximar, oferecendo colaboração, mas ela sabia distinguir oportunismo de apoio genuíno. Seguiu seu caminho sem se desviar, focada em consolidar as mudanças. O plano que era tratado como uma ideia sem valor agora era a salvação em curso da Arven. E tudo isso vinha sendo liderado por quem foi chamada de inútil e que, ironicamente, provava todos os dias que era a única que realmente entendia do negócio. O impacto das mudanças não passou despercebido por fora da empresa. Um jornalista do setor econômico que acompanhava de perto os rumores de falência da Arven recebeu uma dica anônima sobre a reviravolta interna. Curioso, ele entrou em contato com Valéria solicitando uma entrevista. Ela, cautelosa, aceitou, mas exigiu que os dados apresentados fossem checados e que o foco estivesse na recuperação da empresa, não em escândalos pessoais. A matéria foi publicada na semana seguinte com o título A Mulher que Salvou a Arven. A repercussão foi imediata. Em menos de 24 horas, o nome de Valéria estava entre os mais buscados nas redes sociais profissionais. O artigo não apenas detalhava o plano executado por ela, como também denunciava com sutileza os anos de invisibilidade e sabotagem que sofreu internamente. Sem expor nomes diretamente, a matéria deixava claro que a salvação da empresa não tinha vindo da diretoria executiva, mas de uma funcionária subestimada, que teve coragem e visão estratégica em um momento crítico. Com a notoriedade repentina, convites para entrevistas, palestras e participações em eventos começaram a surgir. Valéria recusou a maioria, mantendo o foco na consolidação do plano de recuperação. Porém, aceitou um convite de destaque, a capa da revista Negócios Brasil, uma das publicações mais respeitadas do país. A capa estampava sua imagem com a chamada. Ela era tratada como um zero à esquerda, agora comanda o renascimento da Arven. Era o reconhecimento público que escancarava o contraste entre o que disseram dela e o que ela de fato era. Internamente, o efeito da exposição foi duplo.
Por um lado, funcionários e parceiros se sentiram inspirados e valorizados por estarem sob a liderança de alguém autêntico. Por outro, Otávio entrou em colapso. Tentou desmentir os méritos de Valéria em entrevistas informais, mas acabou se contradizendo. Documentos vazados e mensagens internas começaram a circular, deixando claro que ele havia se ausentado durante o auge da crise. Seu nome, antes intocável, agora era associado ao fracasso que quase levou a Arven à falência. Valéria, por sua vez, evitava qualquer comentário sobre Otávio. Preferia deixar que os fatos falassem por ela. Sua imagem como líder já estava consolidada, não só pela mídia, mas pelas mudanças concretas em todos os setores da empresa. O que era visto como exceção agora era a norma, competência, planejamento e escuta ativa. Ela tinha virado o rosto da reconstrução, não por marketing, mas porque sua história provava, linha por linha, que os verdadeiros líderes surgem exatamente nos momentos em que todos os outros escolhem se esconder. Com a imagem pública de Valéria em ascensão, o conselho da Arven decidiu agir. Uma auditoria independente foi contratada para analisar a gestão financeira dos últimos 2 anos. Em poucas semanas, os relatórios confirmaram o que Valéria já suspeitava. Otávio havia maquiado balanços, redirecionado bonificações e autorizado gastos sem respaldo legal. O documento era devastador. Em uma reunião restrita, os conselheiros não hesitaram. Sua demissão foi decidida por unanimidade, sem direito à defesa. A queda dele foi tão rápida quanto sua ascensão tinha sido arrogante. A notícia se espalhou como um incêndio pela empresa. Funcionários celebraram discretamente, como quem se livra de uma tempestade que parecia interminável. Valéria, ao contrário, manteve a postura, serena. Ela sabia que a saída de Otávio não era o fim da batalha, mas apenas a remoção de um obstáculo que atrasava o progresso. O desafio agora era provar que a nova gestão, baseada em dados e colaboração, podia manter a empresa não só viva, mas próspera. O trabalho que vinha sendo feito precisava de continuidade e proteção. Com Otávio fora do quadro, surgiram também denúncias antigas de assédio moral e manipulação. Antigas funcionárias se sentiram seguras para relatar episódios de humilhação, gritos em público e sabotagens sistemáticas. Esses depoimentos foram encaminhados ao setor jurídico, e a empresa abriu um canal interno para acolher relatos de abuso. A cultura do medo, tão presente sob a gestão anterior, começava a ruir. O ambiente se tornava, pouco a pouco, um lugar onde vozes antes abafadas finalmente podiam ser ouvidas e respeitadas. A nova fase da Arven exigia reposicionamento. Reuniões com sindicatos, negociações com fornecedores e um novo código de conduta foram implementados. Valéria liderava tudo com pulso firme, mas sem autoritarismo. Seu foco era reconstruir a credibilidade da empresa de dentro para fora. Os parceiros, que antes hesitavam em fechar contratos, agora disputavam reuniões. Em pouco tempo, a Arven não era mais lembrada como a empresa à beira da falência, e sim como um exemplo de reestruturação corajosa, liderada por alguém que poucos apostariam. O nome de Valéria passou a ser usado em treinamentos internos como símbolo de liderança moderna. Palestras sobre gestão, inclusive de outras empresas, citavam Aso Arven como referência. E ainda assim, ela continuava dizendo a mesma frase para todos que a parabenizavam. Eu só fiz o que era necessário. Porque no fundo, Valéria não buscava aplausos, buscava coerência. E sabia que o verdadeiro reconhecimento não vinha de capas de revistas, mas do olhar de quem agora, finalmente, conseguia trabalhar com dignidade. Com a empresa estabilizada e os números voltando a crescer, o conselho se reuniu novamente,
desta vez para discutir o comando definitivo da Arven. Valéria, até então considerada CEO interina, foi convidada a permanecer de forma oficial no cargo. A decisão foi recebida com aplausos por todos os setores, inclusive por líderes externos que vinham acompanhando a transformação da companhia. Mas ela só aceitou após garantir que teria liberdade para manter sua equipe técnica e autonomia total nas decisões estratégicas. Nos primeiros dias como CEO oficial, Valéria promoveu uma mudança simbólica. Transferiu seu escritório para uma sala comum no mesmo andar das operações. Abriu espaço para conversas informais com os funcionários, adotando um modelo de liderança horizontal. Queria ver, ouvir e sentir a empresa de perto. A lógica era simples: ninguém resolve os problemas de uma corporação trancado em uma torre de vidro. E com essa filosofia, aproximou todos os setores da gestão, derrubando muros invisíveis erguidos por anos de autoritarismo. A nova Arven passou a investir em capacitação interna. Valéria implementou programas de desenvolvimento profissional, apoio psicológico e incentivo à inovação. Funcionários eram convidados a sugerir melhorias e, quando aplicáveis, recebiam bônus pela contribuição. A sensação de pertencimento se espalhou pela companhia. O resultado foi imediato: aumento de produtividade, queda na rotatividade e crescimento real em diversos indicadores. A empresa respirava outro ar, um ar de confiança e parceria, fruto de uma liderança que colocava as pessoas no centro das decisões. Do lado de fora, a repercussão seguia positiva. Jornais de negócios, programas de entrevistas e publicações internacionais começaram a mencionar a Arven como um caso de virada histórica. Em uma conferência global de líderes empresariais, Valéria foi uma das convidadas de honra e compartilhou, com humildade, como havia superado o desprezo e a sabotagem para transformar uma crise em oportunidade, em oportunidade. Sua fala não foi técnica, mas humana. Falou de coragem, resiliência e da importância de nunca subestimar quem está em silêncio. Apesar do prestígio, Valéria mantinha os pés no chão. Todos os dias lembrava de onde veio, das vezes em que foi ignorada, das reuniões em que mal conseguiram olhar para ela. E usava tudo isso como combustível para continuar fazendo diferente. Porque para ela liderar não era ocupar um cargo, mas servir a um propósito. E esse propósito estava agora mais claro do que nunca: provar que é possível construir resultados extraordinários com respeito, visão e coragem para fazer o certo mesmo, quando ninguém acredita. Com as mudanças consolidadas e os resultados falando por si, uma onda de reconhecimento começou a surgir dentro da própria empresa. Muitos dos profissionais que antes se calaram por medo agora vinham até Valéria para agradecer. Mas não eram agradecimentos formais ou bajulações. Eram relatos sinceros de quem, pela primeira vez, sentia orgulho do lugar onde trabalhava. Mulheres, principalmente, contavam como se sentiram inspiradas pela trajetória dela e como passaram a acreditar que também poderiam ocupar espaços de liderança. Esses relatos motivaram Valéria a criar um comitê interno de escuta e valorização. Não como resposta à pressão externa, mas como reflexo da cultura que ela queria consolidar, um ambiente onde ninguém precisasse se calar por medo. Esse comitê deu voz a funcionários de todos os níveis, e em poucos meses, mais de 20 denúncias de conduta abusiva vieram à tona. Situações antigas que vinham sendo varridas para debaixo do tapete finalmente foram tratadas com seriedade. A Arven deixava de ser um reduto de silêncio e passava a ser espaço de justiça. Os responsáveis por essas condutas foram afastados e processos internos foram abertos. Não havia mais blindagem. O recado era claro: competência e caráter andariam lado a lado dali em diante. E para, além da empresa,
A postura de Valéria servia de exemplo para outras corporações que também precisavam rever suas práticas. O setor empresarial começou a se movimentar, citando a Arven como modelo de mudança estrutural. Valéria, mesmo sob os holofotes, continuava repetindo: não se trata de mim. Se trata de fazer o certo. A justiça também veio de forma simbólica, quando, em uma premiação nacional de liderança e inovação, Valéria foi escolhida como executiva do ano. O auditório aplaudiu de pé ao ouvir sua história, especialmente o trecho em que relembrou como foi chamada de zero à esquerda em uma reunião cheia. O que era para ser uma ofensa, virou o título de sua palestra naquela noite. Ao final do discurso, ela apenas sorriu e disse: ser subestimada foi o que me deu liberdade para agir enquanto todos estavam distraídos. E assim, aquilo que começou como desprezo virou reconhecimento. O silêncio que a cercava foi substituído por respeito e o isolamento por admiração. Valéria não precisou gritar para ser ouvida. Não, precisou impor para liderar. Apenas seguiu fazendo o certo, dia após dia, até que se tornasse impossível ignorá-la. O caminho foi longo, repleto de armadilhas e resistência, mas ela venceu. E agora era sua história era contada não como exceção, mas como símbolo de um novo tempo que finalmente começava a nascer. Em meio aos novos compromissos e a agenda intensa como CEO, Valéria recebeu um e-mail inesperado de alguém que não via há mais de 10 anos. Era Rafael, ex-colega de faculdade que, na época, adorava zombar de sua origem e questionar sua capacidade. A mensagem era polida, elogiava sua trajetória e pedia uma conversa informal para discutir possíveis sinergias profissionais. Valéria, sem ressentimentos, respondeu com educação e agendou um breve encontro em sua sala, sem criar expectativas sobre o que ouviria dele. Quando Rafael chegou, foi tomado por um certo constrangimento. Não esperava vê-la tão segura, ocupando um cargo que antes duvidava que ela pudesse alcançar. Tentou quebrar o gelo com comentários sobre os velhos tempos, mas Valéria não se deixou levar por nostalgias vazias. Foi direta. Perguntou o que ele desejava. Rafael, um tanto engasgado, explicou que estava buscando recolocação após o fracasso de uma startup e que admirava sua liderança. Pediu conselhos. Disse que agora entendia o quanto havia sido arrogante e míope. Valéria ouviu tudo em silêncio. Depois de alguns segundos, disse com tranquilidade que estava disposta a ajudar, mas não como vingança, e sim como princípio. Recomendou alguns cursos, sugeriu contatos e indicou caminhos possíveis sem ironia, sem revanches. Rafael saiu dali diferente. Percebeu que a força de Valéria vinha exatamente daquilo que ele sempre ignorou, sua capacidade de manter a integridade, mesmo quando todos a empurravam para baixo. Aquela conversa, breve e cordial, foi mais dura do que qualquer resposta atravessada. Depois que Rafael saiu, Valéria permaneceu alguns minutos olhando pela janela. Não sentia raiva nem orgulho inflado. Sentia alívio, porque agora compreendia que não precisava provar nada a ninguém. Já havia vencido e a verdadeira vitória não estava nos números da empresa, mas na liberdade de poder escolher como agir. E ela escolheu agir com grandeza. O passado não a feria mais, porque ela havia transformado cada dor em aprendizado, cada desprezo em combustível para construir algo sólido e verdadeiro. Esse reencontro serviu como um lembrete de tudo o que ela havia superado. E mais do que isso, confirmou que, no fim, o tempo revela tudo. Quem ela era, o que representava e o quanto sua jornada era maior do que qualquer rótulo. A menina desacreditada da faculdade agora era referência. E não por acaso, mas porque nunca permitiu que os outros definissem seus limites.
Rafael voltou para casa em silêncio. E Valéria voltou ao trabalho com a serenidade de quem já tinha vencido a única batalha, que realmente importava, a de nunca ter deixado de ser quem era. Meses depois de consolidar a Arven como referência de recuperação e inovação, Valéria foi convidada para abrir o Congresso Internacional de Liderança Feminina em São Paulo. O evento reunia executivas de mais de 40 países e ela foi escolhida para representar a força da gestão brasileira em tempos de crise. Quando subiu ao palco, o auditório lotado se levantou em aplausos. Pela primeira vez, ela se via não apenas como a gestora que salvou uma empresa, mas como inspiração real para milhares de mulheres. A apresentação de Valéria foi simples, direta e sem firulas. Ela não usou frases de efeito, nem se apoiou em clichês. Contou sua trajetória com honestidade, destacando os erros, as tentativas ignoradas, as humilhações e a escolha consciente de continuar. Disse com firmeza que sua liderança nasceu da escuta ativa, da disciplina e da coragem de não ceder ao cinismo corporativo. Não falou como celebridade, mas como alguém que venceu pelo esforço silencioso, com consistência e coragem de seguir em frente quando tudo parecia perdido. Durante a fala, ela relembrou a frase que ouviu tantas vezes: ela é um zero à esquerda. Disse em tom firme que o problema não era a frase, mas quem a repetia. Explicou que muitas vezes quem nos subestima nos oferece exatamente o espaço que precisamos para crescer longe dos holofotes. O público reagiu com emoção. Valéria não falava apenas da Arven ou de si mesma, falava de todas que já foram invisíveis em reuniões, que tiveram suas ideias roubadas ou foram chamadas de exageradas por defenderem o óbvio. Ao final da palestra, foi abordada por jovens empreendedoras, pesquisadores e líderes em formação. Todas queriam saber como manter a firmeza sem se tornar dura, como encontrar espaço sem se corromper. Valéria respondeu com calma que não existe fórmula mágica, apenas clareza de propósito. Contou que sempre soube onde queria chegar, mas nunca precisou passar por cima de ninguém para isso. E que sim, o caminho é mais longo para quem escolhe fazer o certo, mas também é o único que realmente vale a pena. Quando deixou o palco, Valéria não sorriu para as câmeras. Seu olhar estava voltado para o fundo da sala, onde uma jovem com crachá de estudante enxugava discretamente uma lágrima. Foi naquele momento que ela entendeu o impacto real de tudo o que construiu. Não era apenas sobre salvar uma empresa. Era sobre abrir caminho para outras mulheres, que, como ela, ouviram desde cedo que não eram capazes. E agora, por sua causa, sabiam que eram e que podiam ser muito mais. Sozinha em sua sala, já tarde da noite, Valéria olhava para o primeiro crachá que teve na Arven. Aquele pequeno pedaço de plástico, com sua foto desbotada e o cargo de analista júnior, era a lembrança viva de onde tudo começou. Ali estava condensada a trajetória que poucos viram, feita de passos silenciosos, derrotas caladas e vitórias invisíveis. Cada número alcançado hoje, cada meta superada, tinha, por trás noites em claro, lágrimas contidas e a certeza inabalável de que ela não estava ali por acaso. Ela lembrou do dia em que foi interrompida diante dos investidores, das risadas abafadas e do desprezo escancarado nos olhos de Otávio. Aquilo que por muito tempo quase a fez desistir, agora era só um marco, um ponto de virada que, ao invés de destruí-la, deu origem à mulher que agora comandava uma das empresas mais respeitadas do setor. Tudo porque, naquele momento, ela escolheu não recuar. Escolheu continuar acreditando em si mesma, mesmo quando ninguém mais o fazia. Valéria sabia que sua história era rara, mas não por ser inacreditável, e sim porque poucas têm a chance de continuar. A maioria desiste antes, sufocada por um sistema que recompensa o barulho e desdenha do silêncio. Por isso, sua missão agora
era garantir que mais histórias como a dela fossem possíveis. Estava empenhada em criar oportunidades, abrir portas e preparar o terreno para quem ainda estava sendo chamado de inútil em alguma sala por aí. Sua luta nunca foi apenas por ela. E nunca seria. Ela também entendia que o respeito conquistado não era um troféu, mas uma responsabilidade constante. A cada nova decisão, cada reunião, ela carregava consigo a expectativa de todos os que a viam como símbolo. Mas ao invés de sentir peso, ela via isso como combustível. Era a prova de que valeu a pena resistir, mesmo quando parecia mais fácil ceder. Porque no fundo ela sempre soube que não precisava gritar para ser ouvida, só precisava fazer com excelência, até que ignorá-la se tornasse impossível. E ali, naquela noite silenciosa, olhando pela janela da sede que ajudou a reerguer, Valéria sorriu. Não por orgulho, mas por gratidão. A história que tantos tentaram apagar agora inspirava milhares. E ela, que um dia foi chamada de zero à esquerda, provou que números não dizem tudo. O que realmente importa é o impacto que deixamos. E o dela, ninguém mais poderia fingir que não viu. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu, te tocou ou talvez tenha te lembrado de alguém que também já foi subestimado. E olha, histórias como a de Valéria merecem ser espalhadas. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho e deixa o like, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo histórias reais, fortes e que merecem ser contadas com todo o coração. Voltando à trajetória de Valéria, após tantos desafios vencidos, ela continuava com os pés no chão e o foco em transformar a Arven em um modelo que inspirasse outras empresas. Nos corredores, seu nome já era citado com respeito até por quem antes a ignorava, mas o mais impressionante era a forma como ela conseguia manter a simplicidade. Valéria fazia questão de mostrar que não era superior a ninguém, apenas tinha se recusado a aceitar um papel que nunca lhe coube. Em uma das reuniões com o novo time de líderes, ela disse algo que marcou todos os presentes. Ser chamada de inútil não me destruiu. O que me destruiria seria acreditar que eu era. Essa frase rodou os grupos internos da empresa, virou mural no setor de comunicação e, sem querer, se tornou lema entre os novos funcionários. A cultura da Arven estava, enfim, sendo reescrita. E agora, com base em confiança, entrega e reconhecimento, e não mais em medo, vaidade ou status. Valéria também passou a mentorizar jovens talentos, principalmente mulheres de áreas técnicas que muitas vezes não recebiam visibilidade. Ela sabia que o sucesso não adiantava se fosse solitário, e usava sua posição para abrir espaço para outras vozes que estavam presas no mesmo silêncio que um dia cercou. Era comum vê-la nos setores operacionais, ouvindo sugestões e incentivando ideias vindas de estagiários ou aprendizes. Cada atitude sua reforçava a nova identidade da empresa, de portas abertas, de escuta ativa e transformação constante. E mesmo depois de tanto conquistar, Valéria jamais parou de aprender. Continuava fazendo cursos, lendo relatórios detalhados e, acima de tudo, ouvindo mais do que falava. Sabia que o verdadeiro poder de uma liderança está justamente em reconhecer que ninguém sabe tudo, mas que juntos é possível construir algo muito maior. Ela não buscava aplausos, buscava impacto. E a julgar pelo que a Arven havia se tornado, não restava dúvida. A mulher que chamaram de zero à esquerda tinha feito história. E ainda estava só começando. Com a empresa totalmente reestruturada, Valéria foi oficialmente nomeada presidente do Conselho Administrativo da Arven. Era a primeira vez que uma mulher ocupava o cargo em mais de 40 anos de história da companhia.
Na cerimônia interna de posse, poucos discursos foram feitos. Ela mesma pediu que fosse algo simples, sem ostentação. Quando se levantou para falar, usou apenas uma frase. A força de uma empresa não está no que ela mostra nos comerciais, mas no que ela constrói em silêncio com quem ninguém vê. Entre os convidados estavam lideranças de outras empresas, representantes de ONGs e jovens bolsistas de programas sociais criados por ela nos últimos meses. Mas o momento mais simbólico foi quando os próprios funcionários, de forma espontânea, se levantaram para aplaudi-la de pé. Não foi por obrigação, foi por gratidão. Porque ali estava alguém que não apenas salvou empregos e números, mas devolveu dignidade, propósito e orgulho a cada pessoa daquela organização. Valéria sorriu, emocionada, mas firme como sempre. E se você que está assistindo agora quer apoiar ainda mais esse canal e fazer parte de uma comunidade que valoriza histórias como essa, considere se tornar membro. Além de ajudar nosso conteúdo a crescer, você vai ter acesso a bastidores, episódios antecipados e roteiros exclusivos. Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da nossa história também, porque contar histórias que inspiram é uma missão que só faz sentido quando tem gente como você do outro lado. Valéria, hoje, é convidada constante em painéis de inovação e liderança, mas ainda prefere estar entre os seus, trabalhando nos bastidores, ajudando jovens a começarem suas carreiras e relembrando todos os dias o motivo de nunca ter desistido. Sua história se espalhou, mas ela nunca se afastou das suas raízes. A frase "ela é um zero à esquerda" ainda aparece em reportagens agora como exemplo de julgamento injusto, e é com esse título que ela inspira uma nova geração de líderes, com base em verdade, caráter e ação. E se essa história mexeu com você, não vai embora ainda não. Dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí na tela final, tem muita história forte, emocionante e inspiradora esperando por você. Escolhe um e continua com a gente nessa jornada de relatos reais que mostram que ninguém deve ser definido pelos olhos de quem nunca enxergou além da superfície. Até o próximo vídeo.